Olá, amigos. Estamos com mais uma aula da plataforma mais estourada de cursos online no Brasil, que é a Educafit. Estava com saudade de vocês, nessa oportunidade de estar transmitindo o conhecimento, tá? Muitas viagens, né, dentro e fora da cidade. Então, o que importa é que estamos aqui e espero que vocês aproveitem bastante, tá? E vamos falar agora de estratégias de intervenção na síndrome da dor patelofemoral. O que é que a literatura recomenda em termos de prescrição de exercícios? Né? A gente sabe hoje que dentre as terapias de intervenção, o exercício é a que mais funciona, segundo as últimas revisões sistemáticas sobre a dor patelofemoral. E quando a gente aborda um cliente, paciente, seja no estúdio de pilates, seja em uma academia, seja em um estúdio de treinamento físico integrado, né, seja numa clínica de fisioterapia, nós temos que raciocinar com base na biomecânica e com base na literatura em relação aos critérios, né, de prescrição de treinamento. Primeiro, quais são os músculos que devemos priorizar, né? Cadeia cinética aberta ou fechada? Como é melhor iniciar o treinamento? Como é a evolução, a progressão? Né? Quais exercícios devemos priorizar? E também é importante saber quais exercícios nós não devemos fazer em hipótese alguma. Tá? Outra coisa importante, amplitude do movimento. A gente sabe que indivíduos com dor patelofemoral tem já a cartilagem danificada, e quanto mais danificada e mais exposto fica esse osso subcondral, né, maior a probabilidade de gerar dor. Então a gente tem que fugir daquela amplitude de movimento que gera a maior sobrecarga compressiva na articulação patelofemoral. Né? E em relação, como eu falei, né, qual exercício? Tem exercícios que não são interessantes. Né? A amplitude do movimento, buscar a recomendação da literatura, cadeia cinética aberta, 90 a 45, cadeia cinética fechada, 0, 45, 50 graus. Né? Tomar cuidado em relação ao controle motor, né? Usar a questão do feedback, toca no cliente, coloca ele de frente para o espelho, né? Conversa com ele a cada repetição, a cada execução do movimento, porque tudo isso são estratégias importantíssimas, né, para que a gente tenha um exercício com segurança e eficiência. Né? A gente quer resultado e não gerar mais problemas. Uma coisa que infelizmente vem ocorrendo muito ainda, né? Às vezes vejo relatórios, né, de alguns ortopedistas. A gente entende que muitos têm ética, sabem trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar, com profissional de educação física, com fisioterapeuta, mas tem alguns, né, que infelizmente querem prescrever as estratégias de intervenção, né, que compete ao profissional de educação física e fisioterapia. E muitas vezes chega a recomendação da gente fortalecer o vasto medial oblíquo. Né? A gente percebe uma recomendação, uma sugestão de prescrição muito baseada em raciocínio do joelho. Né? E quando a gente vai para a literatura, quando a gente vai para a biomecânica, a gente percebe, né, que essa recomendação, essa sugestão, ela está equivocada, conforme vimos nas aulas anteriores. Né? Então, o que é que a literatura recomenda hoje? Né? A literatura recomenda o fortalecimento do quadríceps como um todo, sem essa ênfase, sem esse recrutamento seletivo do vasto medial oblíquo. Tá? Então, o que é gold standard, ou seja, padrão ouro hoje, em termos de exercício, tanto a curto, médio quanto a longo prazo, são exercícios para o quadril e para o joelho. Tá? Inclusive, existem muitas polêmicas ainda, né, aí na literatura, não digo polêmicas, mas pontos de vistas, digamos assim, distintos, né? Mas a gente acredita hoje
né, que o Gold Standard, ou seja, quadril e joelho, é a melhor solução em termos de exercício para o nosso cliente. É óbvio que a gente não pode esquecer do core, é óbvio que a gente não pode também esquecer de trabalhar a flexibilidade em algumas estruturas, como os flexores do quadril, né? Tríceps sural, né? Que a gente viu nas aulas anteriores, né? Que o encurtamento desses músculos podem gerar alterações biomecânicas no membro inferior que podem potencializar ou gerar a dor patelofemoral. Né? Podem, eu não posso afirmar, né? Porque isso é muito subjetivo. Então, o que a gente tem hoje, né? Surgiram ultimamente muitos estudos transversais, ou seja, muitos ensaios clínicos randomizados falando sobre os exercícios de quadril, do complexo posterolateral do joelho. E aí veio aquela vertente forte, né, de muitas pessoas defendendo, né, com unhas e dentes, a questão do conceito do complexo posterolateral. É importante, já vimos nas aulas de biomecânica do joelho, né, a importância de se trabalhar o complexo posterolateral. Né? Nas aulas de biomecânica de quadril e joelho, a gente percebe, né, a função que ocorre, né, durante o movimento em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, e é sim interessante, né, acoplar exercícios de quadril e joelho, complexo posterolateral, né, e os exercícios de quadríceps dentro da angulação de proteção, que conforme já falamos, cadeia cinética aberta, 90 a 45 graus, cadeia cinética fechada, 0, 45, 50 graus. Tá? E uma coisa que engana muito, né, se a gente não usa um dinamômetro, para a gente verificar os níveis de força dos músculos do complexo posterolateral, né, às vezes os próprios testes, né, enganam a gente. Por exemplo, o step down, né, que a adução e a rotação interna excessiva do quadril, né, ou seja, o valgo dinâmico, é um indicativo de teste positivo. Né? Então, supostamente, aquela alteração biomecânica ocorre devido à fraqueza do complexo posterolateral do quadril. E a gente sabe que não é só isso, né? Diversos fatores, conforme já vimos nas aulas anteriores, né, colaboram para o colapso do valgo dinâmico. Tá? Então, muita coisa está relacionada e não somente o complexo posterolateral. Mas voltando ao teste, o step down, uma coisa muito importante é a gente ensinar o que é que o nosso cliente, paciente, ele não deve fazer durante o step down. Que o que é dizer a ele, não deixe esse joelho entrar, não deixe seu tronco inclinar excessivamente para o lado. Né? Então, muitas vezes, né, pelo menos a metade das vezes, muitas vezes o que ocorre não é uma fraqueza do complexo posterolateral, mas uma falta de habilidade cognitiva, né? Uma falta de controle motor, e não necessariamente a fraqueza do complexo posterolateral. Então, quando vocês forem fazer os testes funcionais, seja o step down, seja o lunge, né? Seja a aterrissagem unipodal, seja qual for o teste, explica a ele o que é que não deve acontecer. Se você explica todos os procedimentos, todas as alterações que não devem acontecer durante a execução do teste, e mesmo assim ele continua fazendo o padrão de movimento alterado, aí sim pode ser um indicativo, né, de fraqueza muscular. Tá? Mas aí é importante também, além dos testes funcionais, a gente utilizar um dinamômetro. Né? Eu mesmo uso um dinamômetro manual, tá? E sempre procuro cruzar os dados, tá, dos testes funcionais com análise de força, e também faço alguns testes de flexibilidade. Exemplo, a gente sabe, né, como vimos na aula sobre valgo dinâmico, que uma das coisas que podem gerar o valgo dinâmico é justamente a limitação da dorsiflexão. Né? Quando não temos dorsiflexão, a tendência é que o joelho ele entre, tá? Então, é importante também a gente estar trabalhando, estar avaliando e treinando a flexibilidade de alguns tecidos moles. E nesse caso aí da limitação da dorse, uma das causas, né, é
justamente encurtamento do tríceps sural, né? Principalmente mulheres que usam salto, e aí vai sofrendo a longo prazo aquele encurtamento adaptativo, né? E quando a gente vai fazer o teste de dorsiflexão em cadeia fechada, a gente percebe que tem uma limitação muito grande na dorsiflexão, né? E isso contribui muito para o valgo dinâmico, tá? Então, avalia não só força, avalia também a flexibilidade, tá? Avalia os músculos flexores do quadril, tá? Faz o teste de Thomas, faz outros testes, tá? E aí procura também estar trabalhando a flexibilidade, que a gente viu que quanto mais a pelve inclina anteriormente no plano sagital, mais o fêmur ele roda internamente no plano transverso. Então, temos aí os componentes influenciando, né, no padrão de movimento alterado. Então, não é só força, não é só complexo posterolateral, muito mais músculos estão envolvidos na questão do valgo dinâmico. Temos que trabalhar também a questão da flexibilidade, ok? Então, pessoal, o que é que a literatura recomenda hoje, né? Já falei a vocês, mas só recapitulando, o fortalecimento do quadríceps, ele deve ser feito em cadeia cinética aberta, tá? De 90 a 45 graus, conforme vocês estão visualizando aqui no canto superior esquerdo do slide, tá? No canto superior direito, temos aqui a recomendação para a cadeia cinética fechada, 0,45, 50 graus, tá? Já vimos isso lá no estudo do Powers, né? Nas aulas anteriores, onde ele mensura, né, a sobrecarga na articulação patelofemoral, em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Fortalecimento também além do quadríceps, né, conforme já havia falado. Fortalecimento do complexo posterolateral do quadril e do core. A gente viu nas aulas anteriores o quanto o core pode também interferir no valgo dinâmico. A importância da estabilidade do core para que a gente diminua essa força centrípeta que ocorre no plano transverso quando esse tronco ele inclina excessivamente no plano frontal, tá? Então, é importantíssimo essa questão da estabilidade do core. E não é reto abdominal, não, pessoal. É musculatura profunda do core, tá? Estou falando de transverso, estou falando de oblíquos, né? Não é só o core anterior e lateral, temos também o core frontal. Na verdade, o core ele é um cone, né? Pense como um cone, um cone rígido, e temos que fortalecer cada compartimento desse cone. Tá? Isso, o compartimento de todas essas partes vai determinar uma maior estabilidade e uma menor atuação da força centrípeta no plano transverso, né? No momento em que ocorre uma inclinação excessiva lateral do tronco, quando a gente faz um apoio unipodal, por exemplo, tá? Numa corrida, por exemplo, numa descida de escada, por exemplo, tá ok? Botei aqui também no canto inferior direito do slide de vocês, alongamento dos adutores, do quadril, né, e da banda iliotibial, né, além do trabalho sensório-motor, né, gente? Muitas vezes vemos o ganho de força, mas o aluno ele não aprendeu a controlar o movimento, né? E existe até uma controvérsia na literatura, né, que muitas vezes o treinamento neuromuscular gera a ausência dos sintomas, ou seja, ocorre uma melhora 100% do nosso cliente, paciente. Mas a cinemática, muitas vezes, ela não muda muito, tá? Mas, enfim, eu trabalho sempre os dois. Eu faço o trabalho neuromuscular e faço a parte do treinamento sensório-motor, com o trabalho de feedback. Como eu falei, visual, né? Eu posso colocar o aluno na frente do espelho. Eu vou citar aqui para vocês o laser point, né, chamado de Guider Motion também, né, algumas pessoas chamam, que é aquele laserzinho que a gente coloca para que o nosso cliente ele projete no diagrama. Aí eu vou mostrar para vocês com calma nos próximos slides, né? Então são duas estratégias de feedback visual que eu uso, tá? Em indivíduos com dor patelofemoral. Também um feedback auditivo. A cada repetição chega ali pertinho do seu cliente e fala para ele o que é que ele não deve fazer. Exemplo, não deixe o joelho entrar,
no plano sagital, não deixa o tronco ir excessivamente para frente. Enfim, uma série de correções que devem ser feitas a cada repetição em cada exercício, tá ok? Então, instrui o nosso paciente, fala com ele o tempo todo, né? Cria estratégias de controle de movimento, proponha tarefas, não somente exercícios, né? Para que a gente tenha tanto um melhor alinhamento, né, dos membros inferiores, que teoricamente geraria problemas, mas como eu falei, existe uma controvérsia na literatura, que tem alguns estudos que mostram que ocorre o ganho de força, ocorre a ausência dos sintomas, ou seja, uma melhora, mas a cinemática ela não muda muito, né? E aí existe essa controvérsia, tá? Mas enfim, o que importa é que o exercício melhora e que ainda, né, existe na literatura que alguns fatores cinemáticos podem influenciar, né, na questão da síndrome da dor patelofemoral. Então, pessoal, tem muita coisa ainda a ser colocada em pauta na literatura sobre prescrição de exercícios, tá? Eu acho que necessitam mais estudos com metodologias mais refinadas para que a gente tenha desfechos mais confiáveis, né? Ou seja, o que a gente quer é eliminar cada vez mais a quantidade de viés que existem em alguns estudos, né? E infelizmente alguns desses estudos viram modinhas e aí muitos profissionais da reabilitação pegam um conceito único, né, sem ter um desfecho definitivo na literatura e passam a aplicar como única estratégia, né, como única estratégia terapêutica, que eu acho isso um grande equívoco, né? As estratégias terapêuticas elas são traçadas com base na avaliação do seu cliente, do seu paciente, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, eu coloquei aqui também, falei da parte, né, do treinamento sensório-motor, do trabalho de força. Coloquei aqui alongamento dos adutores do quadril em indivíduos que têm valgo dinâmico, tá, gente? Porque você pode, por exemplo, ter uma condromalácia, né, com desgaste na faceta lateral da patela, né? Ou seja, um indivíduo que tem um valgo dinâmico, ele tem uma adução e rotação interna excessiva do fêmur, né, dando uma pancada ali na faceta lateral da patela, tá? Então, nesses indivíduos, eu alongo os adutores do quadril, tá? Agora, tem indivíduos que têm varo dinâmico, tá? Ou seja, às vezes tem um encurtamento muito grande de abdutores e rotadores externos do quadril. Então, nesse caso, eu não alongo adutores. Nesse caso, eu vou alongar os abdutores e rotadores externos do quadril, né? E o varo dinâmico, assim como o valgo dinâmico, também gera dor patelofemoral. Só que geralmente ocorre em regiões diferentes. Indivíduos com varo dinâmico, né, eles tendem a ter um desgaste na faceta medial da patela, tá? Então, é importante a gente avaliar cada caso, né, para que a gente não cometa equívocos em relação às estratégias de intervenção. Temos aqui, só relembrando, né, esse paper do Powers que eu tinha comentado, tá? Então, mais uma vez, pessoal, ó, cadeia cinética fechada, 0 a 45 graus, cadeia cinética aberta, 90 a 45 graus. Né? Então, observem aqui que no agachamento, por exemplo, muito se recomenda até 90 graus, né? E a gente percebe aqui no gráfico do Powers que 90 graus é o ângulo de maior sobrecarga compressiva na articulação patelofemoral. É onde ocorre o maior estresse, né? Então a gente foge desse ângulo. Então, por isso que a gente trabalha aqui de 0,45 a 50 graus. E a gente compreende isso, pessoal, não somente por causa desse paper do Powers, mas por todo o raciocínio biomecânico, né, que foi explanado nas aulas anteriores, né, principalmente quando falamos de biomecânica do quadril e do joelho, né? Então, só para fechar aqui esse slide, temos aqui 90 a 45 graus, né, cadeia cinética aberta, e observem que quando começar com a cadeia cinética aberta, pessoal, uma dica que eu dou, começa com a caneleira, tá?
se a gente observar aqui, existe uma diferença na configuração dos vetores, né? Eu observe aqui que na cadeira extensora, na máquina, por exemplo, a configuração de vetores é essa aqui, da polia, tá? E você tirar da inércia com essa configuração de vetores, gera um estresse maior na articulação patelofemoral. Observe que tem uma diferença aqui, ó, do banco extensor ou cadeira extensora, como queiram chamar, e da extensão com a caneleira, porque aqui eu tenho uma configuração de vetores diferentes e tenho apenas a gravidade, né, atuando aqui na articulação no patelofemoral, certo? Então, prioritariamente, cadeia cinética fechada, tá? E aos poucos a gente vai introduzindo a cadeia cinética aberta, como eu falei, preferencialmente com a caneleira, né? E depois, né, a gente pode estar fazendo na máquina, tá ok? Então aqui um exemplo, tá, da cadeira extensora. Fortalecimento do quadríceps de 90 até 45 graus. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a setinha vermelha, tá? Aqui nessa figura, no canto inferior esquerdo do slide de vocês. Então, essa setinha vermelha indica o ângulo que a gente não deve trabalhar, que é justamente, né, nos últimos graus da extensão, conforme vem, né, muitas cartinhas e muitos relatórios de alguns médicos, né? E a angulação de proteção é justamente essa daqui, ó, que finaliza, tá, em 45 graus com a setinha verde. Então, quando a gente for trabalhar, ó, a gente trabalha de 90 até 45 graus. Como vocês estão vendo aqui também na figura do lado direito. Tá ok? Então, eu vou mostrar aqui no vídeo, mais ou menos. Então, pessoal, aí vocês estão vendo uma cliente minha, até a tá? metade. 90, 45 graus, perfeito. tá? Então, É pessoal, exatamente de isso daí. proteção, cadeia cinética aberta, 90 a 45 graus, evitando esses últimos graus da extensão, que é onde ocorre a maior sobrecarga na articulação patelofemoral, devido ao maior torque do quadríceps e à diminuição da área de contato. Tranquilo aí, pessoal? Então, relembrando, cadeia cinética aberta, 90 a 45 graus, tá? Respeitando sempre essa angulação de proteção. E ao iniciar a cadeia cinética aberta, inicia com a caneleira, tá? E depois passa para a máquina, tá ok? Temos aqui cadeia cinética fechada, tá? Leg press de 0 a 45, 50 graus. É muito fácil, pessoal. 90 graus, tá? É muito fácil a gente traçar o ângulo aqui, ó. Então, é a metade de 90, tá? Então, trabalha sempre com essa linha de raciocínio, tá ok? Então, temos aqui o leg press do lado esquerdo do nosso slide. E do lado direito, temos aqui o agachamento, que a gente trabalha também de 0 45, 50 graus. Então, vou colocar aqui mais uma vez minha modelo, minha aluna, para executar o movimento para vocês. Nesse caso aqui, eu coloquei um mini bend, tá? Para aumentar a coativação dos abdutores do quadril e criar um engrama motor novo no córtex motor dela, tá? Se ela está acostumada a fazer um movimento de valgo dinâmico, eu coloco um mini bend para criar um novo registro aqui. Um mini bend, tá? Mantendo a angulação de proteção, tá? 0, 45 a 50 graus. E a gente também tem aqui o controle do valgo dinâmico, criando um engrama motor correto, né? No córtex motor, e ao mesmo tempo a gente está tendo uma coativação dos abdutores do quadril, tá? Ok, pessoal? Show de bola. Vamos embora. Aqui agora o agachamento. Isso, observem que está sempre a gente usando a angulação de proteção, tá? 0, 45, 50 graus. Mais uma vez com a utilização do mini bend, para ter uma coativação dos abdutores, criar um novo engrama motor, fugindo do mecanismo de lesão. Lembrando, pessoal, que uma pessoa que tem varo dinâmico, tá? Eu não vou colocar mini bend, tá?
Então a pessoa que tem um padrão dominante de abdução e rotação externa do quadril, eu não uso mini band, tá ok? Outro agachamento utilizado, outro exercício utilizado, pessoal, a gente pode começar com mini agachamento de base assimétrica, tá? Lembrando que começamos com angulação de proteção e depois vamos evoluindo. Depois que seu aluno, né, tiver assintomático, né, na amplitude completa do movimento, se a gente quiser potencializar o trabalho, né, do quadríceps, do glúteo máximo, né, do posterior, a gente faz aqui, pessoal, em suspensão, a gente tem uma ativação muito maior, mas eu não recomendo, né, de início fazer dessa maneira. A gente começa conforme essa figura do lado direito aqui do slide de vocês, tá? A gente vai evoluindo, tá? Até a angulação completa do movimento referente a esse exercício, tá? Depois da gente treinar o controle motor, que não adianta o aluno fazer, o seu cliente, paciente, fazer o padrão de movimento inadequado, né, sem a suspensão, né, que quando você for colocar em suspensão, vai piorar drasticamente, né? Então, primeiro na estabilidade, treina o controle motor para depois você ir para a instabilidade, tá ok? Então, aqui do lado direito a gente tem um recrutamento infinitamente maior em relação à base estável, tá? Nesse caso aqui, nesse estudo, deu um recrutamento muito maior. E assim, pessoal, fora, se não for um cliente com dor patelofemoral, se for um cliente que deseja estética, né? Se tem um exercício que deve constar aí no programa de hipertrofia muscular, é esse daqui. Mas de maneira alguma, de cara, em indivíduos com dor patelofemoral, a gente faz dessa maneira, tá ok? Então, a maneira mais recomendada é essa daqui, do lado direito. Faz o mini agachamento de base assimétrica, agora respeitando a angulação de proteção, tá ok? Então tá aqui, ó, uma aluna minha fazendo um afundo. Então agora, pessoal, eu trabalho de quadríceps e coativação dos abdutores do quadríceps. Então, pessoal, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou puxando o lado esquerdo dela pro valgo, tá? E ela vai fazer não só uma ativação do quadríceps, tá? Nesse agachamento de base assimétrica, mas também uma coativação dos abdutores do quadril. Ou seja, eu também estou criando um engrama motor para ela não fazer valgo. Pelo contrário, para ela se opor ao valgo. Tá ok? Mais uma vez aqui para vocês. Então é um exercício que eu considero tanto de força quanto de controle motor. Tá? Quadríceps com a coativação dos abdutores do quadril e também a aluna está fazendo mais força ali para controlar o movimento, tá? Observe que eu coloco ela de frente para o espelho, tá? Para que ela não deixe o joelho dela esquerdo entrar, tá ok? Outra estratégia que eu uso, como eu falei a vocês anteriormente, é o laser point, tá? Olha lá. Então a minha ideia é fazer com que ela passe com o laser naquela linha central ali, passando pelo alvo. Tá? Uma semaninha com esse brinquedo aí, pessoal, a gente já consegue ganhos extraordinários. Né? Dentre as estratégias de feedback visual, é a que melhor funciona. Não só em caso de dor patelofemoral, mas em caso de retreinamento das principais lesões, não só de membros inferiores, mas membros superiores também. Então tá aí uma excelente ferramenta de feedback visual.